Meus irmãos queridos, boa noite. Há um tempo atrás, eu li um livro que pude reler nesse final de ano e que está entre os livros que mais me ajudaram a compreender o advento da modernidade, que é esse aqui, A Crise da Consciência Europeia, 1680-1715, escrito pelo ensaísta e historiador francês Paul Hazard, nascido em 1878 e morto em 1940. É impressionante o relato que ele faz sobre esse período. Mudanças surpreendentes na cultura europeia no final do século XVII, início do século XVIII, com consequências práticas dramáticas para todos os departamentos da vida humana, que se fazem sentir até hoje, em larga extensão. Consequências revolucionárias, literalmente revolucionárias do ponto de vista da política. Foi esse tipo de cultura que deu ensejo à Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo fruto de uma mudança de cosmovisão e que teve como centro os golpes mais certeiros, mais impiedosos na fé que você e eu professamos. Eles conseguiram, de certa forma, não sem o apoio dos pastores e padres que sucumbiram à cultura, varrer praticamente o culto de adoração a Jesus Cristo no continente europeu. Entender o que houve é de fundamental importância para que nós entendamos a discussão da roupa rosa e da roupa azul. E todo o debate dentro do qual hoje o nosso país se encontra como jamais experimentou em sua história. Há 2 páginas que eu selecionei do livro, muito eloquentes, eu diria até mesmo comoventes, que de uma forma clara, concisa, objetiva, Paul Hazard descreve a alma do europeu a partir do final, repito, do século XVII e o século XVIII. Que contraste, que brusca transição. Aí ele descreve agora a alma do homem do século XVII, da Idade Média, a alma da cristandade, a hierarquia, a disciplina, a ordem que a autoridade se encarrega de garantir, os dogmas que regulam a vida com firmeza. Eis o que os homens do século XVII amavam. Agora ele descreve o homem do século XVIII. É impressionante. Tudo isso no decurso de uma geração. A submissão, a autoridade, os dogmas. Eis o que os homens do século XVIII, seus sucessores imediatos, detestam. Os primeiros são cristãos e os outros são anticristãos. Os primeiros creem no direito divino e os outros no direito natural. Os primeiros vivem sem culpas numa sociedade dividida em classes desiguais, enquanto os segundos sonham com a igualdade. Na página 333 ou 335, uma outra síntese do advento da modernidade. Uma filosofia que renuncia à metafísica.
Não vamos tentar entender o incompreensível. E voluntariamente restringe-se ao que pode discernir de imediato na alma humana. A ideia de uma natureza que ainda se discute se é perfeitamente boa, mas que é poderosa, ordenada e conforme a razão. Donde uma religião natural, um direito natural, uma liberdade natural. Uma moral que se fragmenta em diversas morais. O recurso à utilidade social para se escolher uma de preferência. O direito à felicidade. A felicidade sobre a terra. A luta travada de frente contra os inimigos que impedem os homens de serem felizes neste mundo. O absolutismo, a superstição e a guerra. A ciência que garantirá o progresso indefinido do homem e, por conseguinte, sua felicidade. A filosofia, guia da vida. Tais são, ao que tudo indica, as transformações que se operaram sob nossos olhos. Tais são as ideias e as vontades que, desde antes do final do século XVII, tomaram consciência de si mesmas e se uniram para constituir a doutrina do relativo e do humano. O que caracteriza essa época? Permitam-me apresentar uma breve síntese, que é de fundamental importância, entendam, para que compreendamos o funcionamento da academia, da UERJ, da UFRJ, da UF, para que compreendamos como que funciona a mente dos nossos jornalistas, dos nossos articulistas, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Globo, do meio artístico brasileiro, a fim de que nos tornemos evangelistas hábeis, amorosos, inteligentes, que saibam fazer boa apologética, que conquista a mente e o coração humano. Conhecer a modernidade significa também nós tomarmos consciência das principais críticas que são feitas à nossa fé. Críticas que me parecem, em grande parte, muito pertinentes, que podem ser usadas pelo Espírito Santo para o nosso arrependimento e santificação, e muitas das quais tão injustas, que precipitaram o mundo ocidental no maior vácuo existencial de sua história desde o advento do cristianismo. Pauazar sintetiza a alma desse período da seguinte forma. Primeiro, a ideia de que a realidade socialmente construída, a Europa, a cultura europeia, corrompe o homem. E isso se tornou, para os olhos do europeu daquela época, especialmente evidente em razão das navegações, das grandes descobertas que apresentaram um fato novo para o homem europeu. Em contato com tribos, com povos na África, na Ásia, se depararam com pessoas vivendo muito bem, até mesmo felizes, apesar de não conhecerem nem de longe a cultura europeia, e professando fé em valores, seguindo códigos éticos, diametralmente opostos aos valores morais da Europa. Surge o mito do bom selvagem, que faz com que, romanticamente, porque nós sabemos dos tupinambás comendo carne humana, participando de ritual de antropofagia, aqui na Baía de Guanabara,
mas a ideia de que quanto mais o homem estivesse distante do cristianismo, dos valores morais arbitrários da cultura europeia, o homem encontraria a felicidade. É a busca da felicidade nesta vida. Não vamos apostar no incerto. Ninguém voltou da morte para dizer para nós se há vida após a interrupção da nossa existência biológica. Então, trata-se de uma sociedade que se tornou profundamente hedonista, dedicada ao prazer, que passou a exaltar a alegria mundana, a alegria secular, a alegria a ser vivida nesse planeta. Uma mentalidade, portanto, bem epicurista: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É bem verdade que houve um contraponto à tristeza dos cristãos. A música triste, presente nas missas, o comportamento austero, a abdicação de ser feliz neste planeta, a capacidade, portanto, de membros de igrejas medievais de só se sentirem bem quando estavam maus, acreditando que se abrissem mão do prazer dessa vida, promoveriam a sua entrada no reino vindouro. Outra característica da época, ressalta o autor: uma vida livre da sujeição a absolutos morais. Por quê? Porque perceberam a falta de fundamento racional para muito daquilo que moralmente era imposto às pessoas. E isso lhe chamou a atenção, repito, de uma forma muito especial, nas viagens que os europeus fizeram pelo planeta, se deparando com pessoas com costumes diferentes, administrando sua sexualidade de um outro modo e vivendo bem. Portanto, um horror a ideia de você se submeter às injunções morais de uma igreja que era vista como camisa de força, como alguma coisa que existia apenas para criar um divórcio entre o homem e o seu mundo. Uma época que exalta o ceticismo, faz-se tábula rasa de tudo. Não tome nada como líquido e certo. Não creia que uma coisa seja verdadeira pelo simples fato de ser antiga. E aquele que se apresenta vestido como um rei, ou com o seu corpo coberto por uma batina, com uma gola clerical, que esse mostre racionalmente, à luz da razão, o que ele está exigindo dos demais seres humanos. Uma era profundamente cientificista. Pega-se o método das ciências naturais e aplica-se à filosofia e à teologia. Nós queremos evidência, nós queremos provas empíricas. Portanto, uma época profundamente racionalista. O que é para ser crido
tem que passar pelo crivo da razão. Tem que vir acompanhado de evidência. E evidência clara a todos os seres humanos. A liberdade passa a ser vista como valor supremo. Liberdade da moral da igreja, liberdade de regimes absolutistas, liberdade de governos totalitários. E em conexão a isso, ataques frontais desferidos contra o cristianismo. Um deles, para mim, está entre os mais humilhantes. Do europeu olhar para a igreja e dizer: nós não precisamos da igreja, porque percebemos que não há diferença entre o cristão e o ateu. E alguns ateus estão contribuindo muito mais para a sociedade do que os cristãos. E outro ponto: é inegável que a moral cristã, em grande parte, é excelsa, contudo, os cristãos não a praticam. Gente, é um continente farto das cruzadas, da venda de indulgências, das guerras religiosas. Sem conseguir entender o funcionamento da cabeça daqueles que se diziam discípulos de Jesus Cristo. Num período profundamente racionalista como esse, homens passam a se relacionar com a divindade sem a intermediação da revelação. Sendo assim, acreditam que é possível o homem, sem um profeta inspirado, sem um apóstolo ungido pelo Espírito Santo, chegar à verdade por si mesmo, mediante evidência racional e irrefutável. Pegue um homem, por exemplo, como Thomas Jefferson, que menciona tanto o nome de Deus, e você perceberá, ao analisar a sua definição de Deus, que o seu Deus é o Deus do deísmo, não o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, tomemos cuidado quando nos deparamos com pessoas usando o nome de Deus. Procure saber em que espécie de Deus essa pessoa crê, porque o nome Deus esvaziado do seu conteúdo cristão é um ídolo. É uma época de ataque à autoridade. Autoridade do bispo, autoridade do rei. Era de combate ao absolutismo, em que homens pegam em espada para degolar os detentores do poder absoluto. É a época do direito natural. Nós não precisamos de uma Bíblia para saber como moralmente reger as sociedades humanas. Nós não precisamos de uma revelação para construir os nossos valores. Eles são auto-evidentes. A natureza ensina que o homem tem o direito de buscar a sua felicidade. Que o homem deve ser livre. Que todos devem ser iguais perante a lei. E, de certa forma, eles estavam dizendo uma verdade, porque a Bíblia diz que a lei de Deus está escrita nos corações humanos. É uma época de profunda variedade ética, com um único valor absoluto, inegociável, a ser seguido pelos homens. Do ponto de vista da ética privada, eu estou falando. É uma época relativista, que havia chegado à conclusão que o que é verdade para você pode ser um erro para mim, o que é certo para você pode ser errado para mim, portanto, somos forçados a viver num mundo pluralista. E se queremos manter a coesão social, nós precisamos ser
tolerante, lidar com as diferenças. Isso é algo muito difícil da igreja aprender. Por que eu digo isso? Eu vejo amigos, especialmente os calvinistas, dedicados à apologética e à tentativa de desconstrução do pensamento humanista, iluminista, moderno. O que eles não entendem é que há pessoas que não vão se converter nunca. E juntamente com essas, nós estaremos envolvidos com o trabalho de definir o destino de um país como o nosso. De maneira que, paralelo ao trabalho apologético, que visa defender a nossa fé e mostrar que é inexequível a vida sem a revelação, especialmente aquela que nos é trazida pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós precisamos aprender a encontrar pontos de contato com aqueles que não creem e não haverão de crer nunca, e que votam juntamente conosco. É uma era profundamente esperançosa. Você lê os textos daquele período, percebe-se um frenesi, a expectativa de que o homem, através da razão, conseguiria decifrar as leis da natureza, elaborar modelos políticos que fomentariam a igualité, a liberté e a fraternité, os grandes ideais da Revolução Francesa, e que chegariam até mesmo ao céu. Subjugariam a natureza, fariam a natureza trabalhar para o homem, de maneira que o homem se tornaria livre da necessidade de, com o suor do seu rosto, comer o seu pão, restando assim tempo livre para a poesia, para o sexo, para o amor e para o vinho. É interessante, nesse sentido, observar o soco na boca do estômago desses homens, dessas mulheres, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Até então, que eles acreditavam que a nossa natureza é boa, o meio que nos corrompe. Julgando que, pelo uso da razão, nós conseguiríamos encontrar relações sociais harmoniosas. Interessante, nesse sentido, o papel de Freud, quando ele mostra, através de amplo trabalho clínico, que nós não somos tão racionais quanto pensamos, e que parece que há uma propensão dentro de nós à morte, que inconscientemente a morte nos atrai. Como explicar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial? Os campos de concentração foram o maior golpe no empreendimento moderno, sem a mínima dúvida. Eu tenho para mim que esse, ao lado das críticas de Nietzsche e as descobertas de Freud, foram os golpes mais severos desferidos contra esse sonho racionalista do mundo ocidental. É a era da religião sem medo. Se tivermos que abraçar uma religião, que seja aquela de um Deus que não castiga e de um universo sem inferno. Interessante também que sai o guerreiro, o homem montado no seu cavalo, com sua armadura, com seu escudo, com a sua espada, e entra o comerciante burguês, o homem que fazia circular a riqueza, que produzia riqueza. Nesse sentido, eu me lembro de recentemente ter lido um livro de Tim Keller, no qual ele fala sobre o quão relativo é esse conceito de liberdade para se construir a identidade pessoal. Como que essas nossas escolhas aparentemente livres
não são tão livres assim quanto nós imaginamos. E ele traça um contraste entre um jovem nova-iorquino e um jovem no coração de uma cidade europeia na Idade Média. Na Idade Média, se um jovem se sentisse atraído por outro rapaz, se ele visse um elemento na sua vida que o conduzisse na direção de um comportamento efeminado, de um intercurso sexual com outro homem, ele haveria de reprimir esse desejo e dar vazão ao instinto de violência, de defender o seu território, de matar aquele que ameaça a sua família, o seu próprio bem-estar. É interessante, Tim Keller destaca, se hoje você for pensar num rapaz lutando com esses sentimentos, numa cidade como Nova York, você o verá fazendo justamente o oposto, dando vazão às suas inclinações homoafetivas e refreando a sua propensão à violência. Eu acho tudo isso muito humilhante, porque claramente percebe-se que um script é passado para você e para mim, e que muitas vezes nós o cumprimos fielmente, e o fazemos em nome da nossa liberdade. Pois bem, não há mínima dúvida que houve muita luz no movimento. Nós herdamos a democracia, o sufrágio universal, as conquistas provenientes da Revolução Industrial. Meu Deus, está aí. Imagine um mundo sem penicilina. Tudo que nós estamos experimentando aqui nessa noite, em termos de conforto, advém de esforços que ganharam corpo, como jamais em toda a história da humanidade, a partir daqueles dias. Contudo, isso é trágico. E eu disse que Nietzsche desferiu o golpe talvez mais mortal, pelo menos do ponto de vista da filosofia. O que há de trágico foi detectado por ele. A modernidade confrontou o cristianismo, a modernidade trabalhou duro, especialmente a Revolução Francesa, para varrer o cristianismo da história. A modernidade matou o Criador. Contudo, faltou consistência à modernidade. Consistência para compreender que igualdade, liberdade e fraternidade não fazem sentido nenhum se não há um Criador, cujo ser é o fundamento da construção dos valores morais do homem. Faltou a sociedade europeia, o mundo ocidental, o peito para viver vida livre da cosmovisão cristã, levando até suas últimas consequências práticas. Que consequências práticas são essas? Talvez a principal delas: você não nasce definido por Deus. Você vem à existência e depois é livre para sair em busca da sua definição. Você não nasce definido para ser heterossexual. O ser humano primeiro vem à existência e depois ele é livre para fazer as suas escolhas. Ainda ontem vi na rede social uma moça que virou um homem. Nasceu até barba no seu rosto. E que não há mínima dúvida que segue essa visão de mundo. Primeiro eu venho à existência, depois eu me defino e me defino como melhor me convier.
O mais dramático para mim disso tudo é que enquanto o cristianismo perdurou, homens e mulheres podiam ver por trás de um pôr do sol, de uma noite estrelada, do desabrochar de uma flor, do nascimento de uma criança, o mistério. O Criador infinito, pessoal, declarando o seu amor pela humanidade. E o que nós temos hoje, como consequência dessa mudança na cultura do mundo ocidental, é um oceano de pessoas profundamente sensíveis, inteligentes, criativas e que, contudo, não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. É horrível comer a comida e não sentir o sabor por não encontrar ninguém no universo para expressar as suas ações de graças. Essa visão de mundo está presente no nosso país. Um país caracterizado pela forte presença na sua cultura, tomando como referência a visão de mundo da modernidade, 3 Brasis, 3 culturas, 3 modos de ver a vida que estão claramente presentes na nossa nação. Nós temos um país pré-moderno, um país que ainda está na Idade Média, nós temos um país moderno, e nós temos ainda um país que alguns chamam de pós-moderno, outros chamam de modernidade tardia. Nada que já não tenha sido encontrado na filosofia grega clássica. Então nós temos o Brasil do Jacarezinho, de Rio das Pedras, do Morro do Estado. Um Brasil para o qual você não precisa fazer apologética a fim de provar a existência de Deus, porque todos dão como líquida e certa a existência de um Criador. Um Brasil para o qual você, quer dizer, não encontrará dificuldade para falar sobre um livro inspirado. Um Brasil de alma mística. Um Brasil que crê em intervenções sobrenaturais. E é esse o Brasil que a igreja está alcançando. Grande parte da nossa membresia, alguns dizem 50 milhões de evangélicos, advém desse Brasil pré-moderno. Temos o Brasil moderno, o Brasil de pessoas que, de uma forma ou de outra, desenvolveram essa visão de mundo que, muito superficialmente, eu acabei de descrever. É um Brasil que quer evidência científica, é um Brasil que tem dificuldade de lidar com a intolerância, é um Brasil relativista. E o que nós estamos vendo hoje na nossa pátria é mais do que um confronto político. É um confronto entre pessoas com visões de mundo diametralmente opostas. E a igreja no meio. Temos o Brasil pós-moderno, esse você encontra em grande parte nas universidades, especialmente nas ciências humanas. Em alguns bairros do Brasil, alguns bairros da região metropolitana do Rio de Janeiro, especialmente Ipanema, Leblon. Uma coisa é você pregar em Ipanema e Leblon, outra é você pregar na Tijuca, e uma muito diferente é você pregar na Cidade de Deus. Esse Brasil pós-moderno é um Brasil sob influência de alguns artistas que moldaram a cultura, que entraram em diálogo com esses pensadores, que subverteram os próprios postulados da modernidade.
e de maneira que exerce uma influência entre nós incalculável que nenhum legislador é capaz de dar conta. Você pode prescrever a lei que for para deter o comportamento julgado pecaminoso que mais o perturbar, que mais você julgue que precisa ser debelado. Basta Marisa Monte cantar, eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, para mandar para o espaço qualquer legislação. Essa gente ganhou a cultura, ganhou o teatro. Essa gente está escrevendo para os jornais, são os nossos articulistas, alguns de mentalidade moderna, outros de mentalidade pós-moderna. Gente que não se imagina no nosso meio. Eu não sei se eu já fiz esse teste aqui na Betânia, mas hoje cedo eu fiz na minha igreja, lá na Barra. Quantos cientistas políticos nós temos aqui? Quantos antropólogos? Quantos sociólogos? Um sociólogo. Por que essas pessoas não frequentam? Eu tenho feito esse teste no Brasil inteiro. Porque essa gente tem dificuldade de estar entre nós. Porque essa gente não se imagina aqui conosco. Irmãos, todo esse preâmbulo para chamar a atenção da igreja para um texto que é central para a nossa missão na nossa pátria. Missão mais importante do que qualquer outra que a igreja possa abraçar. Peço que vocês abram a Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Como alcançar esses 3 Brasis? É claro que você tem que compreender a cultura, tem que ler jornal, saber o que está sendo produzido na música, no teatro, no cinema, o que os nossos articulistas estão escrevendo nos nossos jornais. E é importante que você conheça essas 3 forças em operação na nossa pátria para que você adapte a sua mensagem ao espírito daquele que você está procurando alcançar, sem negociar o evangelho da cruz. Veja só, o chamado não é para nós fazermos o que pregadores fizeram no final do século XIX, início do século XX. Quando eles viram esta pressão toda, passaram a temer o esvaziamento da igreja. Então eles olharam para o discurso racionalista e disseram o seguinte: olha, os homens se tornaram mais racionais. Eles exigem evidência. Eles querem a prova. Eles se opõem ao discurso da autoridade. Tem ojeriza, superstição. Portanto, vamos banir da nossa pregação por completo a presença do elemento do sobrenatural. Essa gente não vai conseguir digerir essa mensagem. Então, nada de falar de um Cristo que nasceu de uma virgem. Nada de levar para o púlpito um Cristo que literalmente andou sobre as águas ou ressuscitou mortos. Nós vamos perder o contato com a cultura. E aí é boa a crítica do pregador, do evangelista americano Billy Graham. Ele não foi profeta na guerra do Vietnã, tal como Martin Luther King o foi. Mas ele apontou para algo no seu livro Mundo em Chamas, em 1966, que serve de lição para todos nós. O que ele disse? Nenhum sistema está seriamente ameaçado, sistema de pensamento, pelos inimigos de fora, a não ser que já tenha sido seriamente enfraquecido pelos inimigos de dentro. E o que ocorreu com a igreja europeia, com o movimento do liberalismo teológico, não confunda com liberalismo político, foi justamente isso, uma capitulação à cultura. Hoje, quando eu terminei a minha pregação, a dirigente do louvor
teve a felicidade de entrar com aquele hino antigo, Rude Cruz. E eu pude fazer um comentário e eu fiquei feliz com a resposta apaixonada da igreja. Quando eu disse, não deixemos de pregar essa mensagem. O que o arruinou o cristianismo foi dizer que a cruz era um grande exemplo. A cruz não é um grande exemplo, a cruz é um sacrifício propiciatório. Continuemos a pregar Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. E numa linguagem aqui calvinista, os que foram separados na eternidade decodificarão de modo racional, pelo Espírito, a mensagem que nós estamos proclamando. Agora, o que nós não podemos é ser estúpidos. O que nós não podemos é ser boçais. O que nós não podemos é olhar para a imprensa e dizer, essa é uma imprensa esquerdopata. Nós não vamos ganhar ninguém chamando as pessoas de esquerdopatas ou de coxinhas. Nós estamos nesse país para fazer pontes entre os seres humanos num contexto de fratura nos relacionamentos humanos, até mesmo dentro das nossas igrejas. A questão não é meramente política. Para um Zuenir Ventura, poderia dizer, sem medo de estar errado, para uma Miriam Leitão, o discurso de parte da igreja, poderia mencionar outros nomes, Chico Buarque, talvez o Caetano Veloso, não estou endeusando ninguém. O que eu estou dizendo é que, veja só, não é que eles não aceitam parte do que nós falamos, eles não entendem o funcionamento da nossa cabeça. E não concordam com o modo como a igreja quer impor a sua visão de mundo. Da mesma maneira que esse país mais conservador, esse país mais pré-moderno, e não estou dizendo que o conservador não use o cérebro, o que eu estou querendo declarar é que há um país que, contudo, jamais vai entender a cabeça de um Chico Alencar, a cabeça de um, vamos pensar até mesmo uma pessoa que não colocaria na categoria dos filósofos, é um político atuante, do Marcelo Freixo, de um João Willis. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós escolhermos um lado, nós estaremos adotando um dos filhos que a modernidade, que é inimiga do cristianismo, pariu. Nunca o Brasil precisou tanto de uma igreja sóbria, de uma igreja capaz de pensar duplo, de uma igreja apta a entrar em diálogo não arrogante. Essa questão que nós estamos enfrentando não é apenas de natureza política, não é apenas dor de cotovelo de uns, ou fome e sede de poder de outros. São culturas, visões de mundo que entraram em choque. Num contexto de muitas oportunidades para nós proclamarmos o Evangelho, e de um cenário cultural que tornou a pregação especialmente difícil para nós. Uma declaração como a ministra fez esta semana, da camisa azul e rosa, na Idade Média, não teria nenhum problema. As pessoas acreditavam em valores morais absolutos, acreditavam no inferno, na autoridade do pregador. Havia um consenso. Hoje, uma das maiores dificuldades que nós encontramos para que pessoas entendam a mensagem da cruz é justamente essa moral relativista que faz com que o homem não considere iniquidade aquilo que nós chamamos de pecado, e não apenas isso, não se responsabilize pelas suas ações, uma vez que ele é produto
das forças corruptoras do mundo, da desigualdade, da exploração do homem pelo homem. Pois bem, qual é a saída que o apóstolo Pedro nos apresenta para um contexto como esse? E aqui eu concluo. Ora, verso 13 do capítulo 3. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Aqui está o apóstolo Pedro, preocupado com uma igreja que mantenha o fervor evangelístico e cuja atuação evangelística seja eficaz. Um Pedro que quer o mundo aos pés de Cristo. Um Pedro que quer ganhar a cultura, e acima de ganhar a cultura, um Pedro que quer ganhar o coração dos homens. E o que ele diz é o seguinte: não há apologética que se sustente sem que a igreja viva o cristianismo. Quem vos há de perseguir se fordes zelosos pelo que é bom? Aplicando para os nossos dias, o que Pedro está dizendo é que esta é uma das mais eficazes pontes evangelísticas para esses três mundos sobre os quais tenho tão pobremente aqui falado para vocês. Se nós encarnarmos o cristianismo, manifestarmos a doçura de Cristo, a compaixão de Cristo, a misericórdia de Cristo, nós criaremos uma plataforma para penetrarmos nesses três mundos. Porque é da natureza humana, em razão do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, de apreciar a bondade dos cristãos. Bom, estão dizendo que a imprensa, vou dar uma de louco aqui, fazer o que um pregador não deve fazer. Que a imprensa é esquerdopata, que a imprensa não gosta da igreja, que a imprensa persegue a igreja, que a imprensa não tolera os cristãos. Pois bem, eu não tenho a mínima dúvida mil perdões pelo que eu vou lhes dizer, que não é pelo meu preparo intelectual, que é fraco, que consegui, pela graça divina, com a ajuda de muitos membros da igreja, entrar em contato com todos os meios de comunicação brasileiros. Escrever para o UOL, ter artigos publicados no Globo, ter a Bandeirantes, o SBT, TV Globo, cobrindo as nossas manifestações. E tudo ocorreu. Veja só, eu estou falando de uma imprensa que está lidando com um pastor conservador. E que, contudo, não por eu ser portador de uma inteligência excepcional, eu sou um homem de aquisições intelectuais limitadas, mas eu não tenho a mínima dúvida que por essa gente nos ver na ponta, lutando contra a desigualdade, contra o abuso de autoridade, contra as mortes violentas, contra as execuções extrajudiciais, essa gente passou a nos respeitar. Se vocês me permitam dizer, outro dia fui procurado pelo filho do Joenir Ventura para dar uma segunda entrevista para ele. Ele me disse a seguinte coisa: você é o único entrevistado da minha coluna que eu entrevistei 2 vezes em toda a minha história de jornalismo. Na primeira entrevista ele abriu uma bolsa, tirou um calhamaço e disse o seguinte: olha, isso aqui são os artigos que você escreve na internet, eu leio tudo que você tem escrito. Tim Keller recentemente declarou a seguinte coisa: que especialmente do ponto de vista do diálogo com o jovem, ele falando do contexto americano, que eu acho que se aplica perfeitamente ao Brasil, se nós queremos ser ouvidos,
se nós queremos ser levados a sério, se nós queremos ser esfregados na sociedade, como a carne, como o sal deve ser esfregado na carne, para que ela não apodreça, sem que sejamos repelidos. O envolvimento com essas questões que se relacionam ao direito de todos, especialmente quando essas pessoas nos veem pagando um preço pessoal altíssimo, é o que servirá de plataforma para que preguemos o evangelho para elas. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, porque isso é possível, no exercício da prática do bem nós podemos interferir em interesses de pessoas. E pode ocorrer isso. Mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da... Veja só, sofrer por causa da justiça. Não é sofrer por ser deselegante. Não é sofrer por ser inoportuno. Não é sofrer por você tentar impor a pauta cristã para não cristãos. Não é sofrer por exigir que não cristãos se comportem como cristãos. Não é sofrer porque você foi boçal, porque você falou sobre o que não estudou e não entendia. É sofrer porque você ficou do lado de Cristo, e por ter ficado do lado de Cristo, você ficou do lado do que é justo, e por você ter ficado do lado do que é justo, interferiu nos interesses de muitos. Verso 14, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Um empresário lá da igreja me procurou dizendo o seguinte: olha, o pessoal que faz a minha segurança está preocupado com você e até aconselhou que minha filha não ande com seus filhos, porque segundo ele você corre risco de vida. Eu falei, eu gostaria de conversar com esse policial que faz a sua segurança. Foi conversar com ele nas Laranjeiras. Falei, o que houve? Esse irmão, que é membro da minha igreja, me passou essa informação e que você teve acesso a alguma coisa que diz respeito à minha vida, à vida da minha família. O que você tem a me dizer? Não, tudo aconteceu nas entrevistas que você deu recentemente por ocasião daquela ocupação no Jacarezinho. Foram 11 dias de cerco com helicóptero da Polícia Civil, desferindo tiro de fuzil na comunidade, matando civil. Para vocês terem uma ideia, em 9 confrontos, nós já levamos 300 tiros de fuzil e pistola. Um horror. Fui chamado pelos meios de comunicação, como quem trabalha ali dentro, para falar sobre o que estava acontecendo, e falei. E ele disse, você foi mais contundente do que costuma ser, e foi interpretado por muitos que você tirou a faca para todos eles. Eu disse, eu só quero saber o que você julga, o que me cabe fazer. Zero possibilidade de recuar. Pode dizer para todo mundo, zero. Por conta dessa passagem, que é muito clara, que é muito objetiva, exortação feita pelo Deus Todo-Poderoso, através da boca do seu servo Pedro. Não tenha medo das ameaças, nem fique angustiados. O que me preocupa é uma igreja num país tão injusto como o nosso, que não tem pessoas sendo perseguidas por causa da justiça. E que não estão precisando de coragem para viver a fé. Não tenham medo das ameaças. Quem aqui está precisando dessa exortação? Essa exortação, para quem está do lado de Cristo, está do lado da justiça, e que está pagando um preço pessoal altíssimo por conta disso. E o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte, é essa
igreja que será ouvida pelo mundo. É essa igreja que será ouvida pelos 3 Brasis. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, nada de perder noite de sono, nada de entrar em crise existencial e reclamar da vida. Isso é glória, isso é bem-aventurança, isso é ponte evangelística. O mundo está vendo você. E não é carro novo na garagem, não é viagem para a Europa, não é filho se formando que impressiona o mundo. O que impressiona o mundo são cristãos com simetria de caráter, justos, comprometidos com a causa da compaixão e da misericórdia, e que correm riscos quando decisões dessa natureza se constituem em exigência de uma consciência iluminada pelo Evangelho. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, olha aqui, se nós queremos mudar a cultura, vejam só, que não dependamos de decisão tomada pelo parlamento. Essa batalha não vai ser vencida pela caneta. Não é o Congresso Nacional que vai mudar o destino da cultura brasileira. O que muda esse tipo de igreja? Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Deem exclusividade a Ele, que Ele seja a força motriz das suas afeições, que o seu coração seja um com Ele, a ponto de você ser identificado como um cristão, e exalar o perfume de Jesus. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E agora, a afirmação final, e aqui eu paro. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E essa é a nossa responsabilidade. Esse é um mundo de desesperança. Eu já disse isso em outras ocasiões para vocês. O filme que mais me marcou em minha vida, mais marcou minha vida. Até estou vendo aqui nas redes sociais membros da igreja falando dos filmes que mais marcaram sua vida. E o que mais marcou minha vida, acima de todos, foi uma obra do cineasta Ridley Scott, um filme chamado Blade Runner, o Caçador de Androides. E há uma cena que foi decisiva na minha conversão, pois o approach inicial aqui na Igreja Betânia do Evangelho não foi tanto por conta de um sentimento de perdição moral, de um pecador que precisava de Cristo para perdão dos seus pecados, mas de alguém metafisicamente perdido que precisava de Jesus para ter sentido para viver. E esse livro e esse filme me mostrou como nenhuma outra obra de arte, nenhuma outra produção cultural, o desespero do homem moderno. A trama gira toda em torno do androide, que buscava a presença do seu Criador, a fim de saber por que ele o fizera com prazo de validade. Por que ele durava tão pouco? O androide começou a desenvolver a alma humana. E como humano, ele passou a ter horror da morte. E olhar a morte, o fato de que um dia vamos ter que nos separar de tudo que amamos, como algo que removia da vida todo o sentido para viver. Ele encontra finalmente ele encontra finalmente o seu Criador, comodamente, numa sala enorme, coberto de conforto, para lhe dizer que ele havia feito o que
lhe fora capaz de fazer. E que não havia a mínima possibilidade dele criar um replicante, um androide com o dom da vida eterna. Eu o criei à minha imagem e semelhança. Você é um excelente exemplar meu. Contudo, eu até hoje não consegui encontrar um meio de preservar para sempre a vida de vocês. Logo depois, uma cena descreve a morte do androide. Ele liberando uma pomba e dizendo para o Harrison Ford, o caçador de androides, que ele estava morrendo. Com ele, todas as suas experiências de vida. E naquele exato momento da morte, Ridley Scott põe o filme em câmera lenta, a chuva caindo, escorrendo pelo rosto do androide, se misturando com suas lágrimas, e ele se virando. É o desespero do homem moderno. O maior estímulo que nós encontramos na vida para, em vez de insultarmos essas pessoas, pregarmos o evangelho para elas. Pois naquele exato momento que ele está morrendo com as gotas da chuva se misturando com suas lágrimas, ele declara: todos esses momentos, os momentos que ele viveu, o que ele testemunhou, suas experiências de vida, ficarão perdidos no tempo como lágrimas na chuva. Não é para ter compaixão por essa gente? Você espera encontrar um campo evangelístico de pessoas cheirosas que vão concordar com você, que não vão fazer oposição ao que você diz? Por isso o apóstolo Pedro declara: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estar preparado significa você conhecer a alma, a visão de mundo daquele que a providência divina botou em seu caminho. Uma foi a missão do apóstolo Pedro aos judeus, outra foi a missão do apóstolo Paulo aos gentios. Uma foi a pregação do apóstolo Paulo nas sinagogas judaicas, outra foi a pregação do apóstolo Paulo em Atenas. Então nós precisamos ter sensibilidade cultural para entender em qual desses três mundos, e que muitas vezes também se misturam. Nós encontramos pessoas com comportamentos bastante ambivalentes, mas é tarefa sua saber como preservar o conteúdo do evangelho, mas de uma forma que essa comunicação seja gentil e atenda às demandas intelectuais do seu interlocutor não cristão. Aí, a impressionante declaração de um pastor batista, outro dia em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu fui pregar nessa cidade, fui recebido por esse pastor que é especialista em evangelização de muçulmano. E ele me disse algo que eu falei: meu Deus do céu, que declaração. Experiência do campo missionário, ele falou para mim. Presta atenção. Antes da pessoa se afeiçoar pelo evangelho, ela se afeiçoa por você. Se você quer ganhar alguém para Cristo, se você quer fazer com que pessoas se afeiçoem pelo evangelho, que você se torne amável para elas, gentil, capaz de ouvir, de responder com honestidade, perguntas honestas. Pessoas vão querer saber a razão de ser da sua esperança. Outro dia, a Mônica Puga, que trabalhou na Bandeirante, disse para mim: Antônio, seu cabelo ficou branco muito rápido. Em outras palavras, essa sua luta está fazendo você envelhecer. Recentemente, ela mandou uma mensagem para mim, me perguntando: onde que é a sua igreja? Estando preparados, você conhecer sua fé,
Pessoas vão querer saber sobre o que o leva a manter sua família, a não abrir mão do pacto conjugal, o que o leva a ser honesto no seu trabalho, o que o leva a exercer sua atividade profissional com excelência. E qual é o chamado do apóstolo Pedro? Nessas horas em que pessoas procurarem entender o funcionamento da sua cabeça, diga de modo racional, no poder do Espírito Santo, qual é a razão de ser da sua esperança? Por que você tem esperança? Por que você está disposto a correr risco de morte? É nessa hora que você pode dizer, porque eu aguardo uma cidade cujo construtor é Jeová, porque os meus afetos não cabem nesse planeta, ou esse planeta não cabe no meu coração. Eu, por algum motivo, me tornei ambicioso demais. Não basta sexo, dinheiro e poder. Não basta Via Láctea, não basta Andrômeda, não basta universo, não basta nem eternidade. Eu quero estar na presença de um ser infinito, pessoal, belo, formoso, a quem eu possa chamar de Pai. E que eu aprendi a amar e que conheci com Jesus Cristo. E permita-me lhe apresentar o meu Jesus Cristo. E um Jesus Cristo que vai fazer com que os da esquerda e da direita se sintam anões. Porque trata de questões básicas, vitais. Trata daquilo que depois de termos resolvido todos os males sociais, continuará dentro do nosso coração, clamando por resposta. Especialmente o enigma da morte. O fato de que em breve Niterói vai ficar vazia de você. Qual o meu desejo com essa mensagem? Todos os dias de manhã, eu consulto o Twitter, leio a Folha de São Paulo, o Globo e o New York Times. Trump e Sanders. New York Times, CNN contra Fox. Globo, Estadão, Folha, contra quem ganhou as eleições. Igreja, quem ganhou as eleições, contra Folha, Globo, Estadão. E qual é o nosso papel? Ouvir a velha mensagem, pregada na beira do mar da Galileia. O monte está até hoje lá. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Brasil precisa desesperadamente de uma igreja sóbria, de uma igreja que discirna a cultura, que não negocie o evangelho, que pregue a palavra no poder do Espírito, e me permitam usar o substantivo que tanto usei nessa mensagem, que o faça com doçura. Pode ser com paixão, com veemência, mas não esperando de antemão que não cristãos se comportem como cristãos e que se aproximem da igreja cheirosos, bonitos, sem nos causar perplexidade intelectual e embaraço. Mas é essa gente que nós devemos amar, até porque fomos salvos pela graça de um Deus que nos tratou com muita paciência e que pede agora que saibamos
ser pacientes também com esse Brasil tão confuso e que deve ser objeto do amor desse povo que é chamado na Bíblia de sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos conceda integridade e inteligência. Que pratiquemos o bem, porque provavelmente vamos ganhar as afeições dos brasileiros que transitam nesses 3 mundos. E que sejamos hábeis na arte de comunicar o Evangelho. Gostaria muito de ver aqueles meninos black box ou dos comunas mais fanáticos das nossas universidades se dirigindo para a Igreja Betânia, para a minha igreja no Rio. Ou dos mais conservadores, os mais de direita. E essa gente toda encontrando aqui o que não pode encontrar em nenhum outro lugar. Gostaria muito de, daqui a 1 ano, quem sabe, ver um sociólogo, um cientista político, um antropólogo, alguém que via a si mesmo como um pós-moderno, um amante de Foucault, de Derrida, aqui entre nós, encantado com o Evangelho. E aí nós ganharíamos em heterogeneidade, em colorido, em beleza. Os debates se tornariam muito mais apaixonantes. E, consequentemente, estaríamos penetrando nos mais diferentes setores da sociedade. E pela graça de Deus, aqui do púlpito, os pastores, nas classes de escola dominical, os professores, dando enquadramento intelectual para que cristãos criativos, inteligentes, cultos, sensíveis, possam levar para os mais diferentes departamentos da vida a beleza de Cristo, fazendo, portanto, boa obra de arte para a glória de Deus. As melhores peças, músicas de qualidade, irmãos nossos no parlamento, defensores públicos, magistrados, pedreiros, capazes de construir as melhores casas. E aí sim, mudando a cultura, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, mediante a ação de uma igreja santa que não perdeu a sua identidade. E essa obra Deus haverá de fazer no nosso país, e pela graça divina, começar pela vida da nossa querida Igreja Betânia, para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pastor Theo, pode orar por nós, por favor? Pedir para o pastor Theo orar, porque sempre que ele ora, a impressão que dá é que o céu desce. Eu, nesse campo aqui, orar na presença dele sempre foi um constrangimento para mim. Pastor Theo tem alma, ama Jesus. E vou pedir para ele orar, gente. Que dias confusos, não é verdade? Gente, às vezes eu tenho vontade de botar luva de amianto na mão para mexer no Twitter, nas redes sociais, que é sangue jorrando. E nós precisamos de graça para sermos a referência do que é sóbrio, do que é justo, do que é belo, do que é honesto no nosso país. E nós vamos agora orar com o pastor Theo para que assim seja feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor, colocamos nosso coração diante de Ti com intenso desejo de sermos ajustados ao conselho perfeito da Tua vontade. Pedimos que Tu nos assistas, que Tu desobstruas o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, que Tu me ajudes e a nossa querida Igreja Betânia
a ouvirmos como os que aprendem, a não nos fecharmos à voz do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo tão desafiador. Obrigado porque o Senhor nos separou justamente para vivermos nessa hora. Nos sentimos tão honrados porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Há anos aqui, nessa fronteira tão estranha da nossa cidade. Obrigado porque o Senhor nos preparou para essa hora. O que pedimos é que o Teu Espírito Santo nos visite em largas dosagens, em nova e inédita porção. Obrigado porque o Senhor visitou os nossos pais que plantaram essa igreja, de quem somos descendência direta, os frutos de que temos sido tão beneficiados, louvado seja o Teu nome, porque pagaram preço, porque se dobraram diante de Ti, porque se expuseram com o risco das suas próprias vidas, abrindo mão do seu conforto pessoal. Te damos muitas graças e muitos louvores por esses feixes que temos colhido. Mas eu te rogo em nome de Jesus, que Tu uses minha vida, dos meus queridos presbíteros, dos professores, das professoras da nossa escola bíblica, dos que assistem aqui com as crianças, dos que têm entregue o seu coração para cuidarem dessa creche, do contraturno, dos que trabalham de maneira tão dedicada nos ambientes profissionais, amando a Jesus, amando o Senhor. Ó Deus, nos ajuda a sermos de fato sal que não perca o seu sabor. Na confusão, no ruído, na cacofonia desses dias, ajuda-me, a nós, a Igreja Betânia, a amarmos muito mais o Senhor Jesus Cristo, a nos encantarmos com o Senhor, a olharmos a face bendita, iluminada, cheia de glória, do Deus que veio à terra, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a não sermos secos, ocos, rudes, duros, pobres, tristes. Em nome de Jesus, acende o fogo, ateie o fogo, incendeie as nossas vidas. Senhor, nós pedimos que Tu nos assistas nesse tempo, não queremos perder um minuto sequer a mais em tolas discussões, como Tua palavra diz, que só subvertem os ouvintes. Ajuda-nos, ó bendito Senhor, a amarmos mais que nunca o Senhor e a Sua bendita e inspirada palavra. Dá-nos inteligência, sabedoria que venha do alto, conforme a descrição tão preciosa da Tua palavra, que é indulgente, que é plena de misericórdia, que é pacífica, que é mansa. Em nome do Senhor, visita-nos assim, para o louvor da Tua própria glória. Obrigado porque nos tens falado tão intensamente, mas nos ajuda a sermos responsivos, a sermos quebrantados. Tira do meu coração, do coração da minha preciosa igreja, qualquer traço de arrogância, de animosidade, de antagonismo, em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E essa vitória é de Jesus, e só pelo poder do Senhor queremos avançar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-me em nome de Jesus. Que esse seja um ano absolutamente extraordinário. A graça do Senhor, a bênção do Espírito de Deus, os rios a correrem de maneira nova, dentro dos lares, dentro das famílias, a beleza de Cristo a aparecer, em nome do Senhor, no semblante, no modo como nos cumprimentamos aqui,
Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai Celeste, e que, de fato, essa igreja avance, cresça, cumpra o seu papel de maneira cabal, integral, nesse lugar. Nós te pedimos assim, Senhor, porque o Senhor nos enriqueceu tanto, nos tem dado tantos dons, que variedade maravilhosa, que legado extraordinário de que somos beneficiários diretos. Senhor, nos ajuda. Não queremos enterrar os nossos talentos, os nossos dons. Não queremos nos perder segundo as tentações do inferno. Em nome do Senhor, me dá, ó Deus bendito, e essa igreja discernimento de espíritos para rejeitarmos aquilo que o inferno tenta plantar no nosso meio. Em nome de Jesus, visita-nos. Inunda o nosso coração, encharca as nossas vidas. Banha-nos, ó bendito Senhor, com o poder do Espírito de Deus. Como nunca, já vivemos tanto, mas agora precisamos de dobrada porção. Meu Senhor, vem sobre nós com poder. Alcança-nos em nome de Jesus. Para que alcancemos em Teu nome esses tantos perdidos nessa perdida nação. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, graça melhor do que a vida, e o amor de Deus, que nos amou, sendo nós ainda pecadores, e as consolações, e o conforto, e a instrução, e a luz, e a sabedoria, e o poder do Espírito Santo, estejam conosco nestes tempos, em que tanto desejamos exercer de maneira eficaz essa missão bendita que nos foi confiada, com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém.